Após a anamnese geral do aparelho locomotor e específica quanto a queixas na região cervical, passa-se ao exame físico propriamente dito na ordem a seguir. Durante a inspeção estática, é importante observar a existência ou não de assimetrias musculares, desvios, tumorações, alterações no tegumento, alterações na altura da implantação dos cabelos ou quaisquer outras características que possam indicar a presença de alguma malformação associada. Na fase de inspeção dinâmica, o médico observa o paciente de frente e avalia a amplitude de cada um dos movimentos da coluna cervical. Em seguida, solicita ao paciente que faça ativamente a flexão e extensão da cabeça, a rotação para ambos os lados e a inclinação lateral também para ambos os lados. A manobra é realizada com uma espátula na boca para melhor aferição da amplitude de cada movimento. Durante a avaliação do trígono anterior, palpa-se o músculo esternocleidomastoideo em toda a sua extensão. A cadeia linfática da zona anterior situa-se ao longo da borda anterior do músculo esternocleidomastoideo e geralmente não é palpável. Quando presente, geralmente traduzem infecções do trato respiratório superior. A glândula tireoide, as parótidas e a fossa supraclavicular devem ser palpadas em busca de irregularidades, cistos ou tumorações. Já o pulso carotídeo deve ser palpado e comparado com o outro lado. Na palpação das partes moles, face posterior, o paciente deve estar preferencialmente sentado. Palpar nesta região o músculo trapézio em toda a sua extensão, à procura de locais de dor ou tumoração. Anteriormente a este músculo, encontra-se outra cadeia linfática cervical, a qual se torna palpável em condições patológicas. Na palpação óssea, o paciente deve estar em posição supina para relaxamento da musculatura cervical. Palpa-se estruturas ósseas na região anterior. Nesta região, muitas estruturas são usadas como pontos de referência para a localização das vértebras. Assim pode-se palpar o osso hioide, acima da cartilagem tireoidiana, o qual se opõe ao corpo vertebral de C3. A cartilagem tireoidiana encontra-se no nível de C4. O primeiro anel cricoide está opondo-se a C6. Ainda em C6, pode-se palpar lateralmente ao anel cricoide, importante ponto de referência, que é o tubérculo carotídeo, um tubérculo anterior ao processo transverso de C6, podendo-se palpar adjacente a este o pulso carotídeo. Na região cervical, pode-se palpar superiormente o occipício. Já na linha média posteriormente, encontram-se os processos espinhosos das vértebras cervicais. Os processos espinhosos mais facilmente palpáveis são os de C2 e C7, sendo que os de C1, C3, C4, C5 e C6 estão localizados mais profundamente. Deve-se tentar palpar os mesmos à procura de dor, crepitação ou desalinhamento. O exame neurológico dos membros superiores deve ser parte rotineira da semiologia deste segmento vertebral, visto que várias afecções cervicais se manifestam por dores, irradiadas por compressão de raízes cervicais. O médico fica de frente para o paciente em posição ortostática e testa cada uma das raízes cervicais. Em C5, o médico testa a força dos flexores do cotovelo, a sensibilidade na região lateral do braço e percute o tendão bicipital com um martelo para a avaliação do reflexo. Em C6, o médico testa a força dos extensores do punho, a sensibilidade no primeiro quirodáctilo e percute o estiloide do rádio para avaliar o reflexo braquiorradial.
Em C7, o médico testa a força dos extensores do cotovelo, a sensibilidade no terceiro quirodáctilo e percute o tendão tricipital para avaliar o reflexo tricipital. Em C8, o médico testa a força do flexor profundo do terceiro dedo e a sensibilidade no quinto quirodáctilo. Em T1, o médico testa a força dos abdutores dos dedos e a sensibilidade na face medial do cotovelo. O teste da distração deve ser realizado com as mãos do examinador no queixo e na região posterior da cabeça do paciente. Realiza-se a distração da região cervical, a qual, ao abrir os forames neurais, pode aliviar a dor consequente à compressão radicular neste nível. A manobra de Spurling é realizada com flexão lateral da cabeça do paciente, onde o examinador realiza pressão sobre o topo da cabeça. O teste é positivo quando ocorre o aumento dos sintomas radiculares na extremidade. Dores inespecíficas podem ser consequentes de um aumento de pressão das superfícies articulares das vértebras ou devido a espasmos musculares. A pesquisa do sinal de Lermite deve ser realizada fletindo-se a cabeça de encontro ao tórax, podendo-se sensibilizar o teste com a flexão dos quadris. É positivo quando o paciente refere dor ou parestesias, podendo também se queixar de dor irradiada para as extremidades. Essa pesquisa é utilizada para o diagnóstico de irritação meningea, sendo visualizado também na esclerose múltipla. Na manobra de Valsalva, o paciente deve prender a respiração e fazer força como se quisesse evacuar. Com a manobra, ocorre aumento da pressão intratecal, agravando os sintomas de eventuais lesões que comprimam o canal, como tumores e hérnias de discos cervicais. Algumas vezes, dor e dificuldade à deglutição podem ser decorrentes de patologias na região anterior da coluna cervical como protuberâncias ósseas, osteófitos, intumescências dos tecidos moles devido a hematomas, infecções e tumores. Testa-se a patência das artérias vertebrais com o paciente em posição supina. Deve ser mantido nas seguintes posições por pelo menos 30 segundos. Extensão cervical, rotação para a direita e para a esquerda e rotação para os dois lados, com o pescoço estendido. Rotação para a direita geralmente afeta a artéria vertebral esquerda e vice-versa. Os sintomas de estenose são tonturas, sensação de cabeça vazia e nistagmo. No teste de Addison, deve-se palpar o pulso radial, abduzir e rodar externamente o membro superior do paciente. Em seguida, o paciente deve prender a respiração e mover a cabeça em direção ao membro examinado. Qualquer compressão da artéria será percebida como uma diminuição ou mesmo desaparecimento do pulso. Esse procedimento testa a permeabilidade da artéria subclávia, que pode ser comprimida por costela cervical ou contratura dos músculos escalenos anterior e médio.